Fala pessoal, saudações, eis-me aqui de novo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Espero que vocês estejam gostando. Hoje tive uma notícia bem legal, fiquei muito feliz. Passamos de 500 pessoas aqui nesse canal, muito legal, estou muito empolgado. Espero que chegue em breve em 1.000 pessoas aí, depois 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 milhão e vamos que vamos. Então a expectativa é que vai crescendo cada vez mais para a gente poder estar junto aí, eu poder ajudar as pessoas poderem me ajudar aqui também, e eu fico muito feliz com isso, né? Então hoje é dia de postar um outro vídeo semanal. Já postei um vídeo semanal, que foi o vídeo aí reflexivo, e hoje é o dia de postar o vídeo a respeito de aspectos jurídicos, né? Muito bem, e o que eu vou falar nesse vídeo hoje? Esse vídeo hoje vai ter um objetivo específico. Esse vídeo, todos que são meus alunos sabem que eu já dei aula de direito de família, mas alguns sabem também que eu já dei aula de direito processual. Inclusive, atualmente estou dando aula de direito processual civil, que é um tema que eu gosto muito, eu tenho muita afinidade. Inclusive, eu tenho uma pós-graduação em direito processual civil, é uma matéria que eu tenho muito prazer em estudar, em dar aula, então eu gosto bastante. Eu estou sempre lendo, sempre me atualizando a respeito, e hoje eu decidi fazer esse vídeo com uma mini aula de direito processual civil. Quem já teve aula comigo aí vai poder rever caso já tenha tido essa aula. Quem nunca teve aula comigo vai poder ver mais ou menos como que é uma aula minha, mais ou menos, né? Porque presencial é uma coisa e gravar uma aula num vídeo assim virtualmente é totalmente diferente. Totalmente também não, mas é diferente, né? Tem algumas diferenças aí. Mas enfim, é um tema que eu achei legal, é um tema agora não é para a galera, não é para todo mundo, é um tema agora para estudante de direito, né? Se você já foi meu aluno, vai poder relembrar, caso tenha tido essa aula comigo. Se não teve, vai poder atualizar-se de repente, ou eventualmente se nem é meu aluno, é de outra faculdade de direito, seja de onde for, você vai poder ver esse vídeo aqui e relembrar algumas coisas interessantes a respeito do tema que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? É um tema bastante interessante, muito útil, e espero que vocês gostem, tá bom? Muito bem. E o que a gente vai falar aqui hoje, pessoal? O tema que a gente vai falar hoje diz respeito a o que o professor Cândido Rangel Dinamarco chama de pressupostos de admissibilidade de julgamento do mérito. Olha aí, tema interessante, hein? O que são esses pressupostos de admissibilidade de julgamento do mérito? Eu poderia dividir esses pressupostos, conforme o professor Cândido faz aí, em duas partes, que seriam as chamadas condições da ação e os chamados pressupostos processuais, né? Então a gente poderia dividir. De plano, já é importante salientar aqui, antes de adentrar nesses assuntos, que não existe unanimidade na doutrina. Se vocês forem pegar os livros de direito processual civil, eventualmente alguns autores dão algumas nomenclaturas diferentes aos pressupostos processuais, principalmente. Eventualmente eles colocam um pressuposto que eventualmente seria de uma categoria em outra categoria. Enfim, não existe um consenso. Então eu vou pegar um viés, uma interpretação aqui possível, tá bom? E aí eu vou tentar, dentro dessa interpretação, trazer as possibilidades, mas que ajudará você bastante aí a relembrar, a ter uma noção geral a respeito do tema aí. Espero que ele seja útil para eventual prova que você vier a fazer aí no tema de direito processual civil, que venha a ter esses assuntos, ou uma prova da OAB talvez, ou também um concurso público, seja lá o que você tiver precisando aí, tá bom? Muito bem, e para começar o primeiro tópico que a gente vai falar, que é condição da ação, ou condições da ação, é importante começar com um tema chamado felicidade. O que é felicidade? Felicidade é um dos grandes objetivos da humanidade, né? As pessoas, quando estão vivendo aqui no seu dia a dia na Terra, elas têm como meta o que elas entendem, e cada um tem o seu critério de compreensão, o que elas entendem que é ser feliz. Então, se eu tenho uma compreensão de felicidade, é isso que eu vou buscar na minha vida, seja lá o que eu tiver que fazer para alcançar esse objetivo, tá bom? O que acontece é que existe não diria um consenso, mas existe uma compreensão um pouco generalizada e que não diria que é algo tão contestável, que é a situação de que, se eu tenho um planejamento para a minha vida, eu firmo propósitos, metas, objetivos
a curto, médio e longo prazo, e essas coisas acontecem exatamente do jeito que eu gostaria que acontecesse, eu passo a ter uma percepção, uma compreensão de que eu sou uma pessoa feliz, que eu sou uma pessoa bem-aventurada, né? A par da discussão se felicidade é um estado, se eu sou ou se eu estou feliz, não quero entrar nesse aspecto filosófico, deixa para o vídeo de reflexões aí. No que diz respeito aqui a este vídeo, independente dessa questão, eu tenho essa sensação. Se eu acordo de manhã e faço um projeto de dia, onde eu espero que algumas coisas aconteçam durante o dia e eventualmente essas coisas acontecem exatamente como eu gostaria, ao final do dia eu vou ter aquela sensação de realização, de conquista, né? Ou seja, tudo deu certo para mim. E aí eu tenho aquela sensação de felicidade, né? Imagine se isso acontece todo dia, se isso acontece semanalmente, mensalmente, anualmente. Todos os objetivos que eu tenho diários, semanais, mensais e anuais, eu conquisto todos. Eu vou ter essa percepção de que eu sou uma pessoa feliz, embora nem sempre é verdade, né? Às vezes a gente tem um grande objetivo de alcançar algo e justamente ao alcançar esse algo a gente tem a nítida impressão de que não era o que a gente esperava. E aí não vai trazer aquela felicidade que a gente achava que ia ter. Mas a gente não aceita isso com facilidade, né? Então quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem aquela ênfase, a gente dá aquela carga emocional, aquela carga de energia para poder conquistar o objetivo, porque a gente acredita piamente que aquele objetivo vai nos trazer alegrias e felicidade. Muito bem, mas independente de tudo isso, pessoal, eu trouxe essa introdução para dizer para vocês que a vida não é tão redondinha assim, né? As balizas delimitadoras existenciais não são todas a meu favor, né? Então, como diz o poeta aí, navegar é preciso, viver não é preciso, né? Aqui só para salientar, o preciso aqui não é de verbo precisar, né? Aqui é no verbo, no substantivo de preciso, né? Ou melhor dizendo, no adjetivo, né? Ou seja, algo que é preciso, algo que é escorreto, que é correto, que é firme, que é certo, né? Então é nesse sentido aí, a vida não é assim. A vida tem o imponderável, né? Tem a sorte, tem o azar, tem uma série de fatores aí. Enfim, tô indo demais para filosofia, vamos voltar para o direito. O fato é que, se eu me proponho a certas realizações pessoais, eu tenho que ter certas pretensões a realizações, né? Eu tenho que ter certos objetivos, certas metas. E quando eu tenho essas pretensões, eventualmente eu consigo realizá-las, mas eventualmente eu não consigo. E quando eu não consigo realizar minha pretensão, eu vou tentar avaliar por que eu não consegui. Se for por um motivo pessoal, se for por culpa minha, beleza, eu vou ter que lidar com isso, com as minhas frustrações aí. Agora, se a culpa não for minha, se a culpa eventualmente for de um terceiro, e aí entenda esse terceiro como uma outra pessoa, ou até eventualmente o próprio Estado, né, essa pessoa jurídica, esse ente que a gente conhece como Estado, e aí nas suas versões da União, Estado e município, em qualquer esfera de Estado aí, então a gente vai tentar fazer algo para viabilizar que a nossa pretensão seja realizada, né? Evidentemente que aqui eu estou falando sobre uma pretensão que está enquadrada dentro do denominado ordenamento jurídico. Eu não estou querendo nada ilegal, estou querendo nada ilícito, estou querendo coisas para a minha vida que a legislação não veta, não proíbe. Muito bem, então se um terceiro ou o próprio Estado vem a inviabilizar o meu propósito, a minha pretensão, essa pretensão está sendo resistida por alguém. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar. Eu poderia realizar isto apesar desta pessoa? Se possível, vou ver como que eu faço. De repente, por algum tipo de autotutela, né? Como no caso do desforço imediato, da legítima defesa, que a gente sabe muito bem, mas eventualmente é necessário que o Estado tenha uma participação nisso. Eventualmente eu não vou conseguir realizar aquela pretensão, porque o próprio ordenamento jurídico estabelece que apenas com a intervenção estatal eu vou conseguir viabilizar isso. Muito bem, se isso eventualmente acontecer, porque um terceiro ou o próprio Estado inviabiliza que eu conquiste meu objetivo por minhas próprias forças e do meu jeito de agir, então eu vou ter que me socorrer com o Estado e pedir que o Estado realize para mim essa minha pretensão que está sendo inviabilizada ou pelo próprio Estado ou por um terceiro. Muito bem, e é aí que o Estado disponibiliza para mim uma ferramenta, um direito que vai viabilizar com que eu peça ao Estado que o Estado viabilize o meu direito, que o Estado tutele para mim o que eu preciso
de acordo com o ordenamento jurídico. Muito bem. E qual é o nome desse direito que o Estado me fornece para que eu possa ir até ele, Estado, e viabilizar a minha pretensão perante o Estado, para que um dos poderes do Estado, que é o poder judiciário, né? A gente sabe que o Estado é tripartido em poder judiciário, executivo e legislativo, e o judiciário é o poder estatal que tem a prerrogativa, que tem o poder, que tem a função de fazer a jurisdição, de exercer a jurisdição, né? Que é uma atividade principal aí do Poder Judiciário, uma atividade típica do Poder Judiciário. Muito bem, então nesse sentido eu vou me socorrer ao Estado, ao Poder Judiciário, né? A um juiz de direito, via de regra, que é o agente, a pessoa física aí que está exercendo uma função de representante do Estado do Poder Judiciário, e eu vou pedir a ele que tutele eventualmente ou meu direito ou tutele a mim, né, naquela minha pretensão. Muito bem. E qual que é o direito que o Estado disponibiliza para que eu possa fazer isso? É um direito denominado direito de ação. Direito de ação. Ação, então, é esse direito que eu tenho, que é um direito público, né? Que público porque eu vou exercer em face do Estado, né? É um direito subjetivo, porque ele é meu, eu o exerço se eu quiser, ou se eu não quiser, eu não exerço, está à minha disposição, né? Eu posso abrir mão de direitos que eu tenho, eventualmente, então eu não sou obrigado a exercê-lo. Então, nesse sentido, ele é subjetivo também, ele é autônomo e abstrato, ou seja, ele não está correlacionado com o direito especificamente, com o direito material que eu vou tentar ver prevalecer perante o Estado. Então, com base nesse direito, que é o direito de ação, eu vou exercê-lo com fins a movimentar o Estado. Porque o Estado é inerte, o Estado não toma iniciativa em favor de ninguém. O Estado, ele está lá aguardando que as pessoas que sim, sentem, entendem que tem algum direito violado, possam ir até ele, Estado, solicitar, requerer que o Estado providencie que aquele direito seja cumprido na vida daquele indivíduo. Pois bem, então diante disso eu vou me socorrer ao Estado por meio deste direito de ação, vou movimentar o Estado, né? Vou entrar com um processo judicial, que é um instrumento que o Estado utiliza para poder exercer a jurisdição, no caso concreto, e com base neste processo judicial que eu dei início, o Estado vai poder citar, chamar uma outra pessoa que é esse terceiro, ou o próprio Estado mesmo, para vir se defender no processo e poder aplicar o ordenamento jurídico, pacificar esse conflito aí, dirimir esse conflito e poder julgar essa causa aí, se for o caso, dando para mim o meu suposto direito ou negando caso eu não o tenha. Muito bem, então isso é o direito de ação. Direito de ação tem duas concepções, né? Tem a concepção mais ampla, né, que é aquele direito de acesso à justiça, que é irrestrito, incondicional, né? Então que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, com base no princípio de acesso à justiça, da inafastabilidade, da jurisdição, do acesso amplo, né? Onde diz ali que o Estado não pode se negar a fornecer uma prestação jurisdicional, é aquele que se vê ameaçado de frustração de um direito, ou tem um direito aí já frustrado. Então, nesse sentido, é a concepção mais ampla de ação, né? Numa interpretação, numa corrente de interpretação do que significaria esse direito de ação. Mas tem uma outra compreensão desse direito de ação que é mais restrito, né? Que é aquele direito que eu tenho de interceder, de ajuizar uma demanda perante, ajuizar uma demanda perante o Estado e ver do Estado uma prestação jurisdicional que aprecia exatamente o que eu estou pedindo, né? O meu direito material, o objeto da lide, o chamado mérito, né? Então, se eu quero que o Estado, aquele juiz de direito que vai apreciar a minha demanda, analise o que eu estou pedindo, o meu pedido, então eu tenho que também ter o direito de ação, que é uma concepção mais restrita do direito de ação aí. Muito bem, então para isso o ordenamento jurídico estabelece que, para que eu tenha esse direito de ação nessa concepção mais restrita que eu disse, na concepção ampla eu tenho independente de qualquer coisa, como eu disse, é incondicional. No que diz respeito à interpretação desse direito de ação mais restrito, que é condicionado, a lei, o ordenamento jurídico estabelece condições para que eu possa dizer que eu tenho o direito de ação.
Porque se eu não preencher esses requisitos ou pressupostos, vai poder dizer que eu não tenho direito de ação. Logo, eu sou carente de ação. Eu não tenho esse direito de ter do Poder Judiciário, do Estado, uma prestação jurisdicional respaldado numa análise do meu pedido, né? Então, nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece alguns requisitos aí. E quais são eles? São o que o ordenamento jurídico hoje em dia não chama mais, o novo CPC, né, de 2015, Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor aí no dia 18 de março de 2016, ele não traz mais esse termo, mas na doutrina, a maioria dos doutrinadores, não posso dizer todos, porque há quem entenda diferente, mas a maioria entende que ainda continua existindo as chamadas condições de ação. E essas condições de ação são extraídas ali do artigo 17 do Código de Processo Civil, né, do artigo 17 do Código de Processo Civil. Então, se a gente for lá no artigo 17 do Código de Processo Civil, diz que para postular em juízo, você tem que ter, o sujeito que vai postular em juízo tem que ter pelo menos 2 requisitos preenchidos. Quais são eles? Tem que ter o que a lei denomina de interesse, que antigamente era chamado de interesse de agir, acho que não é errado dizer hoje ainda que mantém essa compreensão, mas a lei fala só em interesse, e legitimidade. Interesse e legitimidade. Muito bem, vamos entender o que são esses 2 critérios que são chamados pela doutrina de condições da ação, né? Interesse e legitimidade. O que é esse interesse aí? O que a gente pode compreender como interesse de agir? Muito bem, então para que a gente possa compreender o que é o interesse, a própria doutrina traz um tripé. Alguns doutrinadores trazem uma dupla sustentação, outros 3. E quem traz uma dupla sustentação, às vezes trata de 2 dentre os 3 e outro autor trata de 2 diferentes. O fato é que eu vou falar dos 3 aqui porque há quem entenda que esse tripé de sustentação do interesse é o que deve ser levado em consideração pelo juiz para analisar se esse sujeito tem ou não tem as condições da ação na sua primeira parte da análise aí. Muito bem, e quais seriam eles, esses 3 itens, esses 3 requisitos aí dentro do interesse? O primeiro deles é a necessidade. Necessidade. Ou seja, o juiz vai ter que avaliar se efetivamente este pedido, este processo ajuizado e esta pretensão que o sujeito está expondo ali ao Estado, se é efetivamente necessária. É necessário você ajuizar um processo para obter do Estado isso que você quer? Então, se eventualmente o juiz perceber que não é, faltou um pressuposto, faltou um requisito importante aí dentro do interesse. Então, talvez você não tenha interesse de agir, talvez você não tenha preenchido a condição da ação, você não vai ter o seu pedido apreciado pelo juiz. Muito bem, então vamos dar um exemplo aí. A gente pode pegar o exemplo do sujeito que entra eventualmente com um processo de cobrança ou até execução e ele não tem um título vencido, né? Ainda falta vir a data que virá no futuro de vencimento. Então por que você está ajuizando o processo se o sujeito nem inadimplente está ainda, né? Então nesse caso diz, não era necessário, você poderia aguardar, né? Vencer para ver, porque provavelmente o sujeito ainda vai pagar até o vencimento, pelo princípio da boa-fé, né? Então esse é o primeiro item aí dentro deste interesse. O segundo é a utilidade. Utilidade, ou seja, é útil esse processo que você ajuizou, esse processo que você está vindo ao Estado pleitear uma decisão jurisdicional é útil para você? Então é outra questão a ser analisada. Então, por exemplo, digamos que o sujeito vem pleitear a possibilidade de participar de um concurso público, sendo que ele ajuiza o processo após o concurso público já ter se realizado. Então eu falo, olha, se eu te der uma decisão te autorizando a participar do concurso, não vai ter utilidade nenhuma, porque o concurso já acabou, já foi a semana passada. Então você deveria ter ajuizado antes, porque daí a decisão lhe seria útil. Mas no caso aqui já não é mais, então não tem aí o interesse de agir, no caso o item do tripé que é a utilidade, né? E tem o outro que é a adequação, Então a questão que o juiz vai analisar também é adequado esse procedimento que você está utilizando dentro desse processo para obter a pretensão que você tem? Então o que eu posso compreender aí como adequação?
se a via escolhida é a adequada. Então, por exemplo, se o sujeito é locatário de um imóvel que eu tenho, eu fiz um contrato de locação e eventualmente o sujeito está inadimplente, não me paga o aluguel e eu vou lá e ajuizo uma ação possessória, ajuizo uma reintegração de posse para que ele me devolva o meu imóvel locado. Não é o meio adequado nos termos da lei, né? Nos termos da lei de locação, a lei 8245 ali de 91, estabelece que o meio adequado, artigo 9º da lei, é a ação de despejo, né? Então eu teria que ajuizar a demanda correta, o procedimento correto, que é a demanda de despejo. Então não é adequado o meio utilizado, provavelmente eu vou ter uma carência de ação aí, né? Então nesse sentido, pessoal, esses são os três, o tripé, como eu disse, nem todos os autores entendem que são os três, alguns entendem que é apenas a necessidade e adequação, outros entendem que é necessidade e utilidade, outros entendem que a utilidade está dentro de adequação, enfim, a doutrina aí debate a respeito, o que importa é que vocês saibam que existem esses três critérios de análise pela doutrina, tá bom? Muito bem, e dentro disso vem o segundo critério que o juiz vai analisar de condições da ação. Qual seria? O segundo critério vem falar a respeito da denominada legitimidade. Denominada legitimidade. E o que é essa legitimidade aí, pessoal? Legitimidade é uma análise que o juiz vai fazer se o sujeito que está vindo ao Poder Judiciário com uma pretensão, ele está efetivamente ajuizando esta demanda para defender um interesse próprio ou não. Existem duas possibilidades. Existe a chamada legitimidade ordinária, né, que é o sujeito vindo até o Poder Judiciário, está ali no artigo 18, vindo até o Poder Judiciário para pleitear uma pretensão, um direito próprio, né? Então é a legitimidade ordinária, se o juiz constatar isso, está perfeito. E a possibilidade de um sujeito vir em nome próprio defender um interesse alheio, que é a chamada legitimidade extraordinária, né? Então é aquela legitimidade que alguns autores também tratam como a chamada substituição processual, né? Que até disciplina também no próprio parágrafo único do artigo 18 do CPC aí. Muito bem, então temos aí a legitimidade. Então este é o segundo critério a ser analisado pelo juiz, para que o juiz avalie se o sujeito tem efetivamente as condições da ação. Se ele tiver um interesse, né, pautado na análise do tripé, e se ele tiver a legitimidade, seja ordinária, seja extraordinária, ele preencherá aí os chamados requisitos da condição da ação, e aí pode dizer que ele não é carente da ação, ele tem o direito sim de ver o pedido dele apreciado pelo Poder Judiciário. Beleza? Muito bem, pessoal. Toma uma água porque agora a gente vai para a segunda parte. Por quê? Porque você poderia perguntar agora, beleza então, professor, então quer dizer que se o juiz analisou e ele tem as condições da ação, é possível que o juiz analise o pedido dele? Então, ainda não. Ainda não. Porque tem uma segunda parte aí que o juiz tem que fazer, uma segunda fase de análise, antes de analisar efetivamente o mérito, né, o objeto da lide, antes de analisar esse pedido do autor aí. Qual que é a segunda etapa? Aqui entra a etapa em que o juiz vai analisar se existem os chamados pressupostos processuais ou se não existem. Muito bem. E como que a gente pode analisar isso? De duas formas. A primeira delas é a seguinte: o juiz tem que verificar se existem os chamados pressupostos positivos. Se eventualmente existir, ok, está tudo certo e esse processo vai poder ter o seu regular prosseguimento e vai poder ser analisado o pedido do autor. E ele vai ter que fazer uma segunda análise, ou seja, se não existem os pressupostos negativos, né? Então tem que estar presentes positivos e não podem estar presentes os negativos. Muito bem, no que diz respeito aos positivos, o juiz vai analisar, e aí a doutrina também entra numa discussão bacana, como que divide esses positivos, né? Via de regra vai dividir em duas categorias. Alguns autores vão chamar de pressupostos intrínsecos e outro extrínseco, outros vão chamar de pressuposto de existência e validade, outros vão chamar de pressuposto de constituição ou de desenvolvimento válido e regular do processo, enfim, independente da nomenclatura utilizada, é dividido em duas categorias.
E aí vão mais longe, porque dentro dessas categorias existem autores que utilizam algum dos pressupostos que está numa categoria e colocam na outra. Alguém pega da outra e coloca em um. O fato é que, independente de uma coisa ou de outra, eles têm que estar presentes aí. E aí o sujeito, o juiz que vai analisar se está presente no processo, constatando que todos os pressupostos positivos estão presentes, ele vai poder tomar uma decisão a respeito. Eventualmente pode não estar presente, mas isso pode ser corrigido durante o processo, né? Então o juiz vai analisar, vai dar oportunidade para a parte corrigir o eventual vício aí, e uma vez corrigindo essa irregularidade, sanando esse vício, vai poder ter seu regular prosseguimento aí, tá bom? Então muito bem, então vamos lá entender quais são esses pressupostos processuais aí. Então vamos para a primeira parte. A primeira parte é o pressuposto processual de existência, né? Ou de constituição, eventualmente, aí dependendo de como você quer chamar ou qual doutrinador que você prefere. Então, no que diz respeito aos pressupostos de existência ou de constituição do processo, a gente vai dividir. Alguns autores dividem em 4, ou os autores dividem em 3, enfim. Eu vou falar 4 aqui porque eu vou utilizar a opinião, a percepção de um autor aqui que eu tenho, e aí eu vou incluir um aqui que eventualmente alguém não inclua, mas eu vou incluir porque eu acho que talvez caiba aqui perfeitamente. Muito bem, primeiro requisito aí, primeiro tópico que a gente vai poder chamar de primeiro pressuposto aí. Primeiro pressuposto é jurisdição, ou seja, tem que ser analisado se existe naquele caso a jurisdição. Existe jurisdição? O sujeito entrou com um processo perante um juízo do Poder Judiciário, é devidamente constituído, existe um juiz de direito ali para apreciar aquele pedido, é constituído segundo as leis de organização judiciária aí, como um órgão jurisdicional, tá tudo certinho, tem ali a jurisdição, tá tudo certo nos termos da legislação da Constituição Federal, do CPC, da Lei de Organização Judiciária, é ok, tem jurisdição ali, o sujeito que vai apreciar é um juiz de direito, beleza, tem isso, tem-se aí o primeiro pressuposto devidamente preenchido. Segundo, existe uma demanda, ou seja, foi elaborado pelo sujeito uma pretensão, existe ali a demanda. O que é essa demanda? Demanda é esse ato jurídico que o sujeito vai praticar que vai dar início a um processo judicial, né? Essa demanda dele, esse ato jurídico, vai estar devidamente transcrito, consubstanciado numa petição inicial, numa peça processual, né? Chamada de petição inicial, que eu até poderia dizer que é uma peça escrita fisicamente, numa folha e tal, mas hoje em dia é tudo digitalizado, né? Mas enfim, é um documento que vai consubstanciar a demanda, e ali vai ter a petição inicial de acordo com seus requisitos, tal. Então precisa existir uma demanda, precisa existir uma petição inicial. Existiu a petição inicial, que é o documento que dá início ao processo? Existe. Beleza, então esse processo viu-se que ele preenche o segundo item aí do pressuposto de existência ou de constituição. Beleza. Terceiro, citação do réu. Existe a citação do réu? O processo foi ajuizado em face de alguém, né? E esse sujeito em face de quem foi ajuizado esse processo é chamado no direito processual civil de réu. Então, existe um réu na demanda e ele foi citado, ou seja, tem que ver se foi praticado o ato de citação, que é um ato formal, ali de acordo com o artigo 238 do CPC, que é um ato que tem por finalidade convocar alguém para integrar a relação processual, né? Então, se houve a prática desse ato, tem-se aí preenchido o requisito, ou seja, foi dada a oportunidade, de acordo com o devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório ao réu, pelo menos em tese, né? Muito bem. E aí vem um outro pressuposto que muitos autores não colocam aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui, mas é importante deixar consignado isso, que nem todos colocam esse pressuposto aqui dentro dessa categoria. Então é a capacidade postulatória, né? Então há quem diga que não é um pressuposto de desenvolvimento, é um requisito de desenvolvimento válido ou um pressuposto de validade, enfim. Fique consignado que existe essa discussão, tá bom? Para ninguém vir falar, o professor Leonardo falou que é um pressuposto de existência, a capacidade postulatória. Não, deixa no ar isso aí,
para a gente não discutir a respeito, tá bom? Então, nesse sentido, o que é essa capacidade postulatória? É o ius postulandi, né? É a constatação se existe naquele processo um sujeito, que é o procurador, que é o representante legal, que tem uma procuração outorgando poderes a ele para atuar em nome da parte, para fazer as postulações perante o Poder Judiciário. Né? Evidentemente que a gente sabe que existem procedimentos que independem de um procurador, de um advogado, né? Habeas corpus, eventualmente uma ação de alimentos, eventualmente no juizado até determinado valor ali de 20 salários mínimos. Lei 9.099 de 95 é dispensável, pelo menos em princípio, a atuação profissional de um advogado, mas a regra geral no procedimento comum a participação de um advogado é indispensável aí, então tem que estar presente. E uma vez estando presente, preenche também esse requisito. O juiz vai analisar ali se o procurador está devidamente regularizado, está tudo ok, tem OAB, ele está inscrito na OAB, tem uma procuração outorgando poderes para ele atuar, os poderes que constam na procuração estão de acordo com a atuação dele, estando tudo ok, vê-se que o processo existe, que foi constituído, né? Muito bem, e aí o juiz vai para uma segunda etapa, que é a análise dos chamados pressupostos processuais de validade, né? Ou de desenvolvimento válido e regular do processo. E aí alguns chamariam que nem é pressuposto, que seria um requisito, enfim. O que importa é que existe aqui nessa categoria outros cinco itens, né? Outros 5 itens que a gente vai falar agora. E quais seriam eles? Primeiro deles que a gente pode destacar é se o juízo é competente. Ou seja, estamos analisando aqui competência, estamos falando de juízo competente, não juiz, tá bom? Então, juízo competente, esse juízo para quem foi distribuído esse processo dentro da Lei de Organização Judiciária, da Constituição Federal, do CPC aí, esse juízo é competente? E aqui é importante que a gente lembre que estamos falando de competência absoluta, tá bom? Porque se for competência relativa, eventualmente é prorrogável essa competência, pode ser derrogável aí, pode ser alterado por conexão, continência, enfim. Então não vai gerar grandes problemas se a competência for relativa, né? Questão de território, valor da causa e tal, mas se estivermos falando de uma competência absoluta, eventualmente uma competência funcional, uma competência material, né? Então, neste caso, ou até pessoal, nesse caso aqui, se não for um juízo competente, esse processo tem que ser remetido para o juízo competente, tá bom? Muito bem. Segundo, esse juiz é compatível? Compatível quer dizer, esse juiz é parcial ou imparcial? Tem que ser imparcial, né? E para ser imparcial existem algumas análises que tem que ser feitas, né? É a questão do juízo, do juízo natural, eventualmente, não é um tribunal de exceção, é um juiz natural para aquele caso, e além disso tem que ver se ele não é impedido ou suspeito, né? Analisar lá o artigo 144, 145 do CPC para constatar se esse juiz não é impedido nem suspeito. E aqui o foco também, assim como na competência absoluta, vai no impedimento, né? Porque se o juiz é impedido aqui, pode dar problema, pode até ensejar eventualmente ação rescisória, esse processo pode vir a ser anulado. A questão da suspensão tem que ser alegado. Se não for alegado no prazo legal, aí esse processo vai poder ter seu regular prosseguimento e isso não vai ser causa de impedimento aí de desenvolvimento válido e regular desse processo, tá bom? Outra coisa importante que tem que ser analisada é se existe a capacidade de parte. Ou seja, a parte aqui é capaz, né? E se eventualmente não for, ela está devidamente representada ou assistida, no caso de incompetência relativa ou absoluta, né? Nos termos do artigo 3º e 4º do Código Civil, porque se ela for absolutamente incapaz, tem que ser representada, né? Se ela for relativamente incapaz, tem que ser assistida. Então tá tudo certinho, a capacidade de parte foi analisada pelo juiz, tá ok? Então pode seguir também o processo. Aí vem o 4º item, ou seja, lembra que havia um pressuposto lá de existência, que era a existência de demanda? Muito bem, aqui a questão é, analisando essa demanda, o documento que a consubstancia, que é a petição inicial, é uma petição inicial válida, apta? Apta. Então vai ter que ser analisado lá o artigo 330 do CPC, né? E vai verificar lá se efetivamente essa petição inicial ela pode ser considerada apta, né? Então, se não, ela pode ser indeferida por não ser apta. E daí você tem que analisar lá o parágrafo único, se eu não me engano, que vem tratar a respeito de quando a petição inicial é inepta, né? Então ela tem que ser apta para ela poder ter seu regular prosseguimento aí, tem que ter pedido, tem que ter causa de pedir, tem que ter uma coerência lógica aí, né? Enfim, tem que analisar os requisitos lá e o juiz vai ter que fazer isso. Por fim,
O último tópico também é dentro do aspecto da citação, que a gente já viu lá como um pressuposto de existência, a existência de citação. Aqui um pressuposto de validade é saber se essa citação que a gente já viu que existe, se ela é válida, né? Tem validade. Por quê? Porque uma citação existe algumas formalidades a serem observadas. Então, se foram observadas nos termos do ordenamento jurídico esse ato citatório, está tudo ok, preencheu a finalidade, não houve prejuízo, então dá para se dizer que houve efetivamente a citação aí e ela foi válida, então está preenchido o pressuposto também de desenvolvimento regular. Aí temos os chamados pressupostos positivos, né? Então vimos as duas categorias em que estão dentro do pressuposto positivo aí, havendo todas elas, podemos dizer que foram analisadas pelo juiz e que poderá ser apreciado o julgamento do mérito desse feito. Mas antes disso tem os pressupostos negativos, lembra disso? Ou seja, aqueles pressupostos que não podem estar presentes no processo sob pena de esse processo não poder ser apreciado o mérito, né? E quais são eles, pessoal? São basicamente 4. Então quais são eles? Primeiro, existe coisa julgada. O que é coisa julgada? É quando já existiu um processo que tem os mesmos elementos dessa demanda, né, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, né, as mesmas partes, elementos subjetivos, e a mesma causa de pedir e pedido, elementos objetivos, são todos iguais. Então temos aí um processo que já acabou, já transitou em julgado, fez coisa julgada material, né, coisa julgada material. Então, por termos a coisa julgada material, esta decisão tornou-se indiscutível, imutável, então não há mais que se falar em possibilidade de ajuizamento de nova demanda igual. Então, nesse caso, a segunda demanda, que é igual à primeira, vai ser extinto por ter havido coisa julgada e não vai poder ser apreciado o mérito desse segundo pedido, tá bom? Segunda situação, segundo pressuposto negativo, litispendência. O que é litispendência, pessoal? É semelhante à coisa julgada, só que aqui no caso a gente está falando de uma situação em que a primeira demanda, que é igual à segunda demanda, ainda não acabou, não transitou em julgado, não fez coisa julgada material, está em andamento. Então ela está em andamento, vai vir ainda uma decisão definitiva, não existe. E não tem por que ajuizar um segundo processo semelhante ao primeiro para ter uma segunda decisão ou igual ou diferente, sendo que já existe uma demanda anterior correndo para tratar a respeito desse conflito, dessa lide. Então a segunda demanda também vai ser reconhecida a possibilidade desse processo ter o seu fim e não vai ser apreciado o pedido do autor, tá bom? Terceiro, perempção. Perempção. Aqui não estamos falando de preempção, que é direito de preferência, e muito menos de preclusão, que é a perda de um direito aí, né? Preclusão consumativa, preclusão lógica, preclusão temporal, que são as formas de preclusão aí onde o sujeito vem a perder um direito em virtude de um determinado fato, né? Então não estamos falando disso, estamos falando de perempção, ou seja, é aquela situação em que o sujeito deu causa ao abandono daquela demanda, de uma demanda por 3 vezes, ele ajuizou 3 vezes, pasmem os senhores e as senhoras, ele ajuizou 3 vezes uma demanda e as 3 vezes ele abandonou a causa, né? Abandonou, não seguiu, tinha que praticar algum ato, não praticou, o juiz extinguiu por abandono e aí isso aconteceu 3 vezes. Então, na quarta vez, se ele ajuizar uma quarta vez a demanda, teremos aí o fenômeno da perempção e aí esse processo também não vai poder ser apreciado o mérito, tá bom? E aí tem a quarta e última situação aí, que é a existência de convenção de arbitragem, né? A lei de arbitragem lá, a lei 9.307 de 96, então eventualmente havendo uma convenção de arbitragem, né, seja cláusula contratual, cláusula compromissória aí, ou eventualmente um compromisso arbitral, em qualquer das duas situações está dentro das categorias da convenção de arbitragem. Se isso estiver presente, se a parte alegar, aqui é importante, né, porque a outra parte tem que alegar em preliminar aí de contestação que existe uma convenção de arbitragem, se a parte alegar, o juiz também apreciando vai poder dizer que neste caso esse pedido do autor não vai poder ser apreciado e vai ter que ser remetido esse conflito para o procedimento, para o juízo arbitral, ok? Então, pessoal, é importante salientar que tanto as condições da ação como os pressupostos processuais são temas que são reconhecidos de ofício pelo juiz, né? Tirando a questão aí da convenção de arbitragem, né, e da competência relativa aí que a parte tem que alegar, o juiz normalmente não conhece de ofício. Tirando essas situações, via de regra, são reconhecíveis de ofício.
em qualquer momento do processo, né, o juiz antes do trânsito em julgado, a qualquer momento podem ser analisados e eventualmente se ocorrerem, se estiverem presentes, inviabilizará que o juiz possa apreciar o pedido do autor na sua pretensão no processo. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre esses pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito. Se o juiz analisando tudo isso que a gente falou estiver tudo ok, o juiz já vai poder analisar o pedido do autor para saber exatamente o que ele quer, qual a intenção dele ali e se ele tiver direito, se quando o juiz exercer a subsunção, o juiz constatar que o ordenamento jurídico resguarda a pretensão daquele sujeito, o juiz vai poder deferir a tutela ao autor aí, se não for o caso, vai indeferir, evidentemente, vai julgar improcedente, e nesse caso esse sujeito vai poder ter satisfeita aí a sua pretensão com uma prestação jurisdicional, favorável ou não, mas pelo menos apreciado o pedido dele. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema condições da ação, pressupostos processuais. Evidentemente que foi bem rápido, bem superficial aí, só as noções básicas, né? Não aprofundei detalhadamente em cada instituto, mas deu para ter uma noção, deu para relembrar. Espero que vocês tenham curtido. Mais em breve aí vem novos vídeos com outras aulas, de repente temas menores e mais aprofundados, mais reflexões, mais discussões, mais tópicos controversos, aí vai ficar mais legal aí. Beleza? Pessoal, obrigado por ter assistido. Comente aqui o que você achou, passa para alguém e espero que ele seja útil, interessante aí. E vamos que vamos e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau, beijo!